Shalom, eu sou o Rabino Moshe Keller, estou aqui para fazer para você um convite. Como a Bíblia tem sido ensinada para você? Como você tem estudado a Bíblia? Como você está entendendo o contexto da Bíblia? Nós temos aqui um curso através do Talmidim Centro de Estudos, um curso de bacharel em Teologia Judaico-Messiânica. O que frisamos nesse curso? Você entender o contexto das Escrituras. Você entender a Escritura dentro do contexto que ela foi escrita. Você que está me ouvindo aí, é o nosso convidado. Você vai estar pagando mensalmente uma quantia até simbólica, R$ 49,90 por mês. E você vai fazer parte desta grade de alunos que tem procurado entender a Escritura dentro do seu contexto. Venha estudar conosco. Seja um bacharel através do Talmidim Centro de Estudos. Que o Eterno te abençoe, em nome de Yeshua. Hamashiach. Porção de hoje, de número 25. Título dela. Tzav. Tzav. A porção de Tzav, ela tem um valor numérico de 96, tá? Se você contar aí também, serão os versos dessa porção. Ok? Texto 6:1 de Vaikra ou Levítico. É uma observação. Na Torá está a partir do verso 1. Porém, na sua Bíblia está a partir do verso 8, tá? Então, na Torá, 6:1 a 8:36. Porém, aí na sua Bíblia tradicional, você dá uma conferida aí por gentileza, mas vai ser 8 o verso. Ok? Então, a hora que eu estiver lendo aqui no verso 1, você estará no verso, na sua Bíblia aí tradicional, verso 8. Confere se na judaica está a partir do 1 ou está a partir do 8. Judaica, a partir do 1? Ok. Texto é, falou mais o Eterno a Moshe dizendo. Isso? Na judaica então está 1. Então na tradicional vai estar a partir do 8. Confere aí, por favor. Ok? A Haftará está em Irmiyahu, Jeremias, capítulo 7, 21 a 8, 3, e capítulo 9, 22 e 23. Coincidentemente, vamos ler a Haftará e depois a gente vai para a Brita da Chá. Coincidentemente, essa noite, eu estava sonhando, né? Coisa que dificilmente eu faço. E essa noite eu sonhei que eu era um profeta. E no sonho eu chorava demais. Eu falei, né? Qual que é o profeta? Lembrei-me disso agora. Só o Pai. O que eu vi nessa noite, só o Eterno. Assim diz Adonai dos exércitos, o Elohim de Israel: ajuntai os vossos holocaustos, vossos sacrifícios e comei carne, porque nunca falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifício. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha, e eu serei o vosso, e vós sereis o meu,
e andai em todo o caminho que eu vos, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, mas andaram os seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para adiante, desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito. Até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias madrugando e enviando-os, mas não me deram ouvidos, nem inclinaram seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz, e fizeram pior do que os seus pais. Amém? Uma pergunta para nós aqui, só para a gente iniciar. Você observou o que o Eterno disse aqui, através do profeta? Quando ele tira Israel do Egito, o que ele pede deles? O que ele pediu? Vamos lá. Isto lhes ordenei, verso 23. Dai a minha, e eu, e vós sereis, andai, querido, nós estamos vivendo dias terríveis, né? Nós estamos com muitas pessoas, né, que estão aproximando aí da fé bíblica, voltando-se para o que é realmente a palavra. Mas também estamos vivendo dias onde outros estão afastando disso. E existe uma coisa muito séria. Essa semana, por exemplo, segunda-feira, nós vamos celebrar Pêssar. A gente tem uma turma de alunos, e uma dessas alunas me trouxe a seguinte indagação: eu posso celebrar a festa lá com a outra comunidade, porque a comunidade que eu pertenço não vai celebrar? Eu disse, mas por que eles não vão celebrar? E ela disse o seguinte: porque o líder disse para mim que não tem 10 pessoas circuncidadas para compor o Mínia e assim celebrar a festa. Aí eu fiz a seguinte pergunta para ela: mas aonde está isso na Torá? Mais uma vez, eu já repeti isso aqui numa outra porção, mais uma vez, anula a palavra, anula ordenanças, anula mandamentos em cima de tradições. Meu irmão, mas na sinagoga precisa de 10 pessoas, na sinagoga precisa de 10 pessoas para determinados assuntos. Tá certo. Tem na Torá? O Eterno diz: vocês vão celebrar a minha festa, é uma ordenança, porém, vocês só podem celebrar quando tiver 10. Tem isso na Torá? Então, mais uma vez repetindo, anulam ordenança, anulam mandamentos do Eterno, em cima de... E é um problema muito sério. Infelizmente, eu falo isso aqui até com tristeza, né? Deve ser por isso que eu chorei tanto essa noite. Porque é o seguinte, irmãos, nós estamos vivendo tempos onde a pessoa começa uma caminhada, começa a seguir um caminho, começa a tomar rumos, daí a pouco ele já acha que ele é bom demais, que ele já não precisa mais de mestre, ou que já se julga, se coloca, e já não precisa mais de aprender, e já se posiciona, como o que não é. Infelizmente, é isso que nós estamos vivendo. Para muitos aí, a Brit Hadashah não vale não, mas há uma profecia dentro dela, no qual o Rabino Shaul nos entregou. Está no capítulo 4 de Timóteo. Ele diz: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a
espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E se você continuar lendo aí, ele ainda vai dizer mais uma coisa muito séria. Ele diz assim: eles, como que tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores ou ensinadores conforme as suas próprias concupiscências, ou com os seus desejos, né? E é o que estamos vivendo agora. É interessante, teve um dia que eu estava conversando com um irmão, ele disse para mim assim: irmão, porque a Brit Hadashah tem mais de 80% de coisa adulterada. Aí eu falei para ele assim: me responde uma coisa simples até. Qual é o original que você consultou para você chegar em 80%? Porque a Brit Hadashah tem 90% de coisa que... irmão, e aonde você tirou 90%? Irmão, vamos ser que pensa. Mais uma vez, repito isso. Vamos ser pensante. Pra você não ser levado por bobagem. 80%. Me dá o original que você conferiu para chegar em 80%. Simples. Aí eu disse para um outro irmão, falei: deixa eu te falar uma coisa, 80%, tá, então tá bom, me responde uma coisa. Quando o Messias citou umas profecias no capítulo 24, quem pode revelar futuro? Quem? Quem pode falar de futuro? Futuro de aproximadamente 1.900, 2.000 anos à frente. Quem pode fazer isso? Somente um ser. Ser humano. Quem já tem canal aí pago, né? Está passando uma série aí que é Nostradamus. Nostradamus falou disso, Nostradamus falou daqui. Quando você vai nas profecias, Nostradamus falou um monte de coisa assim. Né? Aí você pega aquilo e fala: deve ser isso aqui. A Nostradamus falou de Hitler. Aí você vai lá no texto, não tem Hitler no texto. O nome é Richter. E assim vai. Porque um pássaro de fogo. Deve ser os aviões da Torre Gêmeas. E é assim, pode ir lá nos textos. Aí eles pegam e falam: não, Nostradamus previu o futuro que não sei o quê. É um monte de coisa assim, a vaga. E aí você pega um monte de coisa vaga e... né? Agora, Yeshua foi... Essa profecia que eu te dei de Shaul. Nos últimos dias, olha o que ele diz. Aí eu pergunto a você: está batendo? Yeshua diz: nos últimos dias, também, né? Falando dos tempos finais, ele falou assim, no final, o amor de quase, versão judaica, quase todos esfriará. Outra, versão tradicional, o amor de muitos esfriará. Né? Beleza? Mas Yeshua fala, por exemplo, nos últimos tempos, né, vai haver terremotos, vai haver guerras, vai haver pestes, vai haver isso, vai haver aquilo. Ele foi citando uma lista de coisas. Pergunto: está cumprindo? Sim ou não? Nunca nos tempos atuais se houve tanto terremoto, guerras, nunca houve. E ele falou que isso haveria de acontecer. Meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta. Quem pode prever futuro? O Eterno? Ou um homem, uma pessoa, que o Eterno lhe revelar futuro. Amém? E essa pessoa falar pelo Eterno. Aí eu te pego, né? Só pegando aí um ganchinho. Como é que eu vou pegar Yeshua, julgar ele fora? Que eu encontro na boca dele uma série de palavras de que ele falou dos dias que nós estamos vivendo. Só isso já era suficiente para nós crermos que ele é do Eterno. Só isso já era suficiente. Né? Isso é uma parte. Né? Muita coisa. Quando o Eterno, então, tira um povo
tirou um povo do Egito, levou esse povo, colocou esse povo diante do Sinai. O que o Eterno deu para esse povo? Qual foi a religião que ele entregou para eles? Qual é a religião que eles tinham? Judaísmo? Meu irmão, Sinai não existe judaísmo. Sinai existe um povo, existe um Elohim, existe a sua palavra e mais nada. E é isso que a gente precisa voltar. Entendido? Nós precisamos voltar para a palavra, para a Torá, para aquilo que o Eterno nos ensina, como ele falou aqui pelo profeta. Eu não pedi holocausto, eu não pedi libações, eu não pedi nada. Eu pedi uma coisa. O que o Eterno pediu? Ou o que ele ordenou, né? Isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz. Mais à frente, andai em todo o caminho que eu vos... Olha para o seu irmão e diga, todo caminho. Pega a palavra caminho e põe derer. Traduz derer para o português da seguinte forma: conduta, modo de vida, modo de andar, modo de proceder e caminho. Mas a palavra derer significa isso. Então o Eterno está dizendo aqui, ó, andai em todo modo que eu vos disser, em toda forma que eu vos disser, em tudo que eu vos ordenar, nisso andai. Mas o judaísmo ensina, sim, o judaísmo ensina um monte de coisa. Tem coisas que são úteis, tem coisas que estão indo contra aquilo que o Eterno diz. E como o Messias nos ensinou, nós vamos seguir toda a palavra que sai da boca do Eterno. Amém? Isto é que vai nos alimentar, toda a palavra que sai da boca do Eterno. Rabino disse, rabinos disse, está de acordo com a Torá? Segue. Não está não? Larga para trás e continua caminhando. Benção? Né? O que fizeram? Aí o Eterno continua reclamando aí desse povo, né? Edificar os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimarem no fogo seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Olha para o teu irmão. Diga para ele, existe uma divindade. O nome dela é Moloque. Moloque era uma divindade que em alguns lugares ela tinha as mãos estendidas. E eles colocavam fogo debaixo dessas mãos dele, aquilo virava uma brasa, e eles pegavam as criancinhas e colocavam na mão de Moloque em sacrifício. E é isso que o Eterno está dizendo aqui, ó. Queimaram no fogo a seus filhos, para Moloque. E você que é pai, você que é mãe, você que é tio, tia aí, tome cuidado, porque existe no nosso português uma expressão terrível, chamada moleque. Tá? E às vezes o pai está falando do filho, chama o filho de moleque. Né? Isso é uma expressão vindo de Moloque. É como se você dissesse, esse menino é um consagrado a uma divindade. Esse é um moleque. Ou uma oferenda para Moloque. Entendeu? Tem outras expressões, não é o caso aqui, mas só te ajudando aí. Amém? Vai lá para Brit Hadashah, capítulo 10, verso 19, de Hebreus. E o texto diz assim, semelhantemente, irmãos e amados, por isso temos o poder de nos aproximarmos das coisas elevadas, através do sangue de... Vou dar um pouquinho aqui. Quando se nega Yeshua, queridos, primeira argumentação, uma das argumentações que eles usam, e inclusive o mundo judaico e os apostatas dos tempos atuais, uma das expressões que eles usam é o seguinte: ninguém pode morrer pelo outro. E é interessante que eles querem até usar um texto, que o Eterno diz assim, eu não visitarei, né? Aquele que pecar, esse morrerá. Mas o filho não pagará pelo pecado do pai.
né? Isso já cá na frente falando dos profetas. E usam isso. E dizem, ninguém pode morrer pelo outro. Então Yeshua não pode ser o Messias, principalmente porque se alega que ele morreu em função de. É tão incoerente essa linguagem atual, e até esse judaísmo atual, porque o judaísmo da antiguidade, o Talmud, numa série de passagens dele, ele utiliza momentos, pessoas, como sacrifício em função de outros. É incoerente. Você vai na Bíblia, essa Bíblia que a gente está usando, que é a Torá. Se você chegar aqui, você vai encontrar várias passagens, nas quais o comentarista, ou seja, rabinos antigos, vão dizer que aquele episódio aconteceu, ou aquela pessoa morreu, em expiação pela nação. Aí o judaísmo de hoje e outros que estão apostatando da fé vêm dizer para nós que Yeshua não pode ser sacrifício, porque o Eterno não recebe sacrifício de homem. Onde é que está escrito isso? Mas usa. E às vezes usa esse texto. Está entendendo? Se você ir lá, por exemplo, lá na época de Finéias, quando ele vai lá e mata 2 pessoas. Se você ir no comentário, está lá embaixo. Que aquilo ali foi uma expiação pela nação. Porque se você ler no texto, estava vindo uma praga, na hora que ele vai lá e mata os 2, cessa. Aí ele fala, ali houve uma expiação pela nação. A morte de 2 pessoas. Isso é um caso. Se você pegar comentários de Shayahu, Isaías 53, dentro do Talmud, você vai encontrar uma expressão, eu já até citei aqui num outro momento, né? Vocês devem lembrar. Qual que era o nome dele? Como é que ele seria chamado? Isso é uma linguagem do Talmud, te dei lá a referência. Né? Ele será chamado leproso. E aí a citação é Isaías 53. Ou seja, os rabinos antigos admitiam, reconheciam isso, mas o judaísmo da autoridade diz que não. Está me entendendo como é que eu tenho? Tá? Por isso que eu disse para você, né? O que está acontecendo nos dias atuais. Voltamos aqui então, 19, né? De Hebreus 10. O qual estabelece para nós o novo e vivo caminho através do véu, isto é, a carne. E temos um Kohen Gadol que é lembrado sobre a casa de Elohim. E eis o que nos aproximamos dele com o coração verdadeiro, na confiança que nos consome em nossos corações e nos asperge de uma consciência maligna e nos lava em nossos corpos com as águas da e que possamos reter sem excitação o entendimento da esperança, pois aquele que faz a promessa é verdadeiro e fiel. E é necessário que olhemos uns aos outros com este amor e estas boas obras. E não abandonareis as nossas querrilot, como é costume de alguns. Mas cada um de vós brilhe ainda mais à medida em que vedes que o dia se aproxima. Né? Esse texto final aí, ele puxa a orelha de uma turma aí, né? E não há. E vós não, aqui nessa versão que estou usando, e vós não abandonareis. Tem uma versão que está aí, tem outra versão que está, não deixando de congregar. Vê se você de repente esteja com uma dessa. Outra versão, não deixando a nossa congregação. E não negligenciaremos nossas reuniões congregacionais. Querido, é importante a gente ter vida social, com certeza. O problema é que quando nós queremos trocar a vida social pelo eterno, e aí é um problema, né? Não deixando a nossa congregação, não deixando, né,
serviço congregacional. Querido, quando você reunir, a palavra até diz isso, quando vos reunis, né? O salmista expressou da seguinte forma, falando do Salmo 133, eis o que é bom, né? Versão judaica, eis o que é prazeroso, assentarem irmãos como um. Sua versão não ficou assim não, mas é isso que está lá no original. Eis o que é bom e prazeroso, assentarem irmãos como um. Agora olha que coisa interessante. Aí ele vai dizer, né, que isso é como a unção que desce sobre a barba, tá, chega. E aí ele diz assim, porque lá, né? Porque lá em casa, não é não? O que diz o texto? Ali onde? Onde os irmãos se assentam como um. Entendido? O Senhor ordena a... Meu irmão, você, não estou dizendo que você não é abençoado na sua casa, entendam bem. Não disse isso. Eu disse que o poder, a ordem do eterno, ela não está na sua casa. A ordem da bênção, né? O texto que nós lemos, né, fala de uma unção que desce, e essa unção, ela desce sobre os que se assentam como um só, e ali o Senhor ordena a bênção, né? Então, querido, eu não vou na comunidade, não, vou fazer o serviço na minha casa. Não existe isso, tá? O serviço você faz em casa, esse serviço que nós temos congregacional, não. Entendeu? E se você fizer, é uma coisa pior. Por quê? Porque você está dividido com o grupo. Aí é pior ainda. Aí que não tem bênção mesmo, porque aí é rebelião. Não vou na comunidade não. Vem cá você, vamos reunir aqui em casa mesmo, vamos? O Eterno vai abençoar. Vai não, pelo contrário, vai te amaldiçoar. Porque você está provocando rebelião. Por que rebelião? Porque você leu o texto. Não pode deixar de congregar, né? Isso é uma ordenança. Existe lá outros textos também falando. Benção. Vamos lá para a porção de hoje. Ela tem alguns tópicos, né? Explicação sobre Korbanot, Terumah Hadeshem, para qual o Cohen era designado. Mesmo em épocas perigosas, os judeus abasteciam o altar. Oferendas de Hatat, Shelamim, oferecido para agradecer a Hashem por um milagre. Hashem nos proíbe de ingerir sangue e relev. O que aconteceu durante os dias de dedicação do Mishkan, e Hashem pode acomodar pessoas em um espaço pequeno. Eu vou pegar aqui uns tópicos adiantando, depois a gente volta. Aqui tem uma coisa interessante, por exemplo, mesmo em épocas perigosas, os judeus abasteciam o altar. Meu irmão, o que o altar precisava para ele ficar aceso? Na porção que a gente vai ver hoje, eu vou até falar um pouquinho à frente aqui, o Eterno diz que o fogo arderá com não. Mas o que era queimado no altar? O que era colocado no altar para manter o fogo aceso? Não, isso é em cima. Se eu pôr em cima sacrifício, ele vai queimar? O que é preciso para mantê-lo? Lenha. Né? Eu coloquei ali uma observação, olha lá. Mesmo em épocas perigosas, os judeus abasteciam o altar. Houve uma época no mundo judaico, que é a época lá dos gregos, era proibido levar lenha para o altar. Para quê? Por quê? Para não poder ter o altar aceso. O que os judeus faziam?
eles arrumavam meios, né? Por isso que eu fiz aquela observação. Mesmo em épocas perigosas, os judeus abasteciam o altar. Né? Tem uma história que um judeu fez o seguinte: os guardas estavam lá na porta para não entrarem com lenha para o altar, né? Os guardas gregos. Aí veio 2 judeus carregando uma escada. Aí, onde é que vocês vão com essa escada? Não, é porque a gente tem que fazer um serviço no telhado, lá dentro da cidade. Aí passava com a escada, chegava lá, desmontava a escada e punha no altar. Entendeu? Essa é uma das artimanhas, entendeu? Carregavam caixões. Arrumavam metodologias para levar lenha para o altar, mesmo em épocas difíceis, porque eram épocas em que podia morrer por causa disso. Mas os judeus, né? Lá no finalzinho está assim: Hashem pode acomodar pessoas em um espaço pequeno. Meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando o Eterno convocava a nação para alguma coisa? Quando o Eterno, por exemplo, convocou a nação para que ela tivesse diante dele para consagrar os sacerdotes, aonde que você acha que essa nação foi? Onde que você acha que ela reuniu? Aquela nação de milhões de pessoas, né? Saiu 600 mil, né? Só homens foi contado, né? Onde que você acha que ela reunia? No pátio do tabernáculo. Né? Se você pegar a medida do pátio tabernáculo, né? Lembrando aí que dia 21 nós estamos aí falando disso, né? Falando do tabernáculo. Se você pegar as medidas do tabernáculo, ele não cabia, vamos dizer, 5% da nação. O Eterno colocava a nação toda no pátio do tabernáculo. Existia tantos milagres, né? Nós vamos até citar alguns depois, que acontecia nesse tabernáculo. Aliás, já citei até alguns, né? Um exemplo lá que o sumo sacerdote entrava no lugar santo, a arca, né? A Aron HaKodesh, ela tinha varais que não saía da arca, não tirava o varal, e ela ficava praticamente a dimensão lá, e o sumo sacerdote andava em volta dela. E aí? Né? Diz um outro, né? Outro milagre, eu estou falando aqui de um, já foi 2, 3 agora. Diz que acontecia um outro milagre no tabernáculo. Nunca foi visto dentro do tabernáculo uma mosca. Mosca. E o que tinha no tabernáculo? O que mais? Além de sangue, né? A irmã até citou que você levava para o altar. O que? Sacrifícios. Carne. Nunca uma mosca entrou dentro da área do tabernáculo. Lembrando que tinha sangue, era jogado sangue até na terra. Tá? Nunca, mais um, eu falei, já foi 3. 4, subia uma fumaça de cima do altar, né? A gente até vai falar do altar aqui. Subia a fumaça do altar, a fumaça do altar subia como uma coluna. Nunca ela se desviou. Não existia vento que desviasse a coluna de fogo, de fumaça que subia do sacrifício, né? E assim vai, né? Vamos caminhar aí. Abra aí em Vaikra 6:2, 6:1, né? 1 e 2. Na sua Bíblia aí, se você não tiver com a Bíblia judaica ou com a Torá, vai estar no verso 8 e 9. Falou o Eterno a Moshe dizendo: ordena. Eu coloquei ali no slide a palavra tsav. Tsav significa ordenar, incumbir ou um mandado. Olha que coisa interessante. A palavra tsav, o que está dentro dela? Pressa, que mais? Zelo, que mais? Estímulo imediato. E
Agora presta atenção. Essa paraxá possui 96 versículos. E é exatamente o número da palavra tzav. Agora olha que coisa interessante. A palavra tzav, eu tenho dentro dela, ou seja, dessa raiz, uma expressão, né? Que é mitzvot, plural, tá? Mandamentos, ordenanças, tá? Mitzvot. Mitzvah, singular. Olha, se mitzvot é mandamentos, se mitzvah, singular, mandamento, e a palavra tzav, ela significa ordenar, incumbir, ou é um mandado, e ela denota o quê? Pressa, que mais? Zelo, estímulo, ou, né, imediato, né, ou não, e por todas as gerações. Então a pergunta que eu te faço é, quando recebemos mitzvot, quando Israel recebeu as mitzvot, aquilo eram ordenanças, o quê? Primeiro, para ser guardada naquele momento, imediato, e para as gerações futuras. Entenderam isso? Agora uma pergunta. Se dentro da raiz de tzav, nós vamos chegar em mitzvot, né? Isso significa que é algo que tem que fazer com pressa. Olha para o teu irmão aí. Diga para ele assim, muitas vezes, a gente recebe uma ordenança do Eterno, e nós queremos protelar. Né? Eu até falei aqui numa outra ocasião. Ah, não, depois eu faço. Ah, não, quando eu tiver um tempinho eu faço. Ah, não, quando eu cumpro. Quando eu obedeço. Mandamento é para ser cumprido de forma assim que eu a recebo. Amém? Zelo. Meu irmão, você tem que ser zeloso para obedecer. Um certo dia eu cheguei num fórum, eu já até contei isso aqui para os irmãos, e eu estava de kippá. Aí, no fórum tem um segurança, né? E tem um detector de metais, aí fica um segurança lá na porta. Aí na hora que eu lá vou entrando, eu ia ser testemunha lá, na hora que eu vou entrando, o moço falou comigo assim, aqui, não pode entrar de boné, não. Aí eu falei, você está falando comigo? Ele falou, é com o senhor. Aí eu falei, mas não estou de boné, não. Esse negócio que o senhor está usando, não, isso não é boné, não. Isso aqui faz parte da minha fé. E aí, eu falei, não pode entrar. Né? Por quê? Aí senão o juiz vai ter que descer lá de dentro, vem cá. Por quê? Né? Porque aí você está me discriminando pela minha fé. E aí vai dar problema para você. Claro que eu não falei isso com ele, né? Ele foi até educado, né? Mas a pergunta que eu faço, né, que eu me faria é o seguinte, com relação ao fórum. Tem um zelo, não pode entrar de boné. Se você ler lá, não pode entrar de bermuda. Mulheres que vão ao fórum não podem usar roupinhas transparentes, curta, não pode. Confere? Quem está lá? Um homem, sim. Mas ele é dotado de uma autoridade. E ela vem de onde? Do Eterno. Confere? Mas é um homem. Ora, para comparecer diante de um homem, a gente tem que observar tantos mandamentos. Quando falamos do Eterno, a gente arruma desculpa. A gente inventa modas. A gente arruma desculpa para não cumprir. Né? Quando um juiz dá uma ordem, ela tem que ser cumprida pelas pessoas. Sejam elas pessoas
que não têm autoridade, sejam elas pessoas que têm autoridade. Amém? Pergunto, e quando o Eterno fala? E quando o Eterno ordena? Por que a gente arruma desculpas para não cumprir, para não obedecer? Vamos caminhar um tiquinho. O Eterno diz lá, verso 2. Esta é. Na sua Bíblia está lei, não é isso? Lei do quê? Zotorat Aulam. Esta é a lei da oferta, do sacrifício. Olam. Olha para o teu irmão e diga, Torá. Significa instrução, lei e ensino. Então o Eterno está dizendo, este é o ensino, esta é a instrução da oferta. Amém? Oferta de quê? Vou colocar aqui, ó, em hebraico, olam. Na sua Bíblia, sacrifício. Agora, olha que coisa interessante. Dessa raiz aqui eu tenho aliá. Aliá é subir, subida. Tá? E o Eterno diz, essa é a instrução da aliá. Essa é a instrução do sacrifício. Sacrifício que te eleva. Olha para o teu irmão. Diga, quando você obedece, você está se aproximando do Eterno. Quando você desobedece, você está aproximando de Satã. Amém? Meu irmão, não tem como. A Torá nos ensina, e a Brit Hadashah também, ela nos ensina que o Eterno, Ele tem por pai quem? Tem muita gente dizendo filho de Elohim, filho de Deus. Ah, porque eu aceitei Jesus, eu sou filho. É isso que a Bíblia diz? Qual o texto que eles querem usar para isso? Abra a sua Bíblia, por favor. Yohanan, capítulo 1. João, capítulo 1. Porque esse é o texto utilizado, tá? Verso 11 em diante. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Veio para o que era seu. Não vou entrar em detalhes nisso, não. Mas a todos quanto receberam. Tem uma versão que está assim, a saber. Confere a sua. Mas todos quanto receberam. A saber, os que creem no seu nome. Tem uma versão que eles modificaram, eles passou isso para o final, né? Aí ficou assim, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Elohim. A saber, os que creem em seu nome. Amém? Está assim na sua Bíblia? Tá. Essa versão que eu estou usando aqui, né? A todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome. Meu irmão, o nome de quem? Para começar a história. Começa a história aí. Tá? Não vou me ater muito nisso, né? Para a gente não sair muito do foco. Mas existe um nome aí. E o nome não está no Brasil. Nome não é português. Porque nome não se traduz. O nome citado por Yohanan não é no século 21, no século 20. Não é na Bíblia em português. Isso aqui, ele está falando isso dentro de um contexto da Escritura. Amém? Nós temos que situar texto num contexto. Tanto contexto histórico, contexto tempo. Isso aqui foi escrito há quanto tempo?
Para quando? Para quem? Tem contexto. Né? Não existe aqui nenhum nome com J. Não tem nome com J aqui não. Então o nome que é citado aqui, ele tem um contexto na língua que ele foi recebido. Quem recebeu o nome? Miriam. Miriam não fala português. Então ela não recebeu o nome Jesus. Com J. Porque nem existe J lá. Né? Então fica uma coisa para se pensar. Né? Rabino, não vamos entrar em detalhes nisso não. É tão interessante. Irmão, se você conhece o nome da pessoa, por que você fica chamando de apelido? Sabendo que o nome dele tem autoridade. E não é apelido que tem autoridade. Não vou entrar em detalhes não. Mas tem fulano que usa o apelido e aconteceu. Tem. A pergunta que eu te faço é, ela tem o conhecimento que você tem? Porque se você tem conhecimento, você não pode ser comparado com quem não tem. Se você tem conhecimento, você será tratado de forma diferente. Então, coloque isso também no coração. Volta. Outro problema. Todos quanto receberam, a saber, recebeu como? É só levantar a mão e aceitar. É isso que está aqui na Bíblia? Não, não tem isso aqui não. Recebeu como? Aos que creem no seu nome. Tá. Qual que é o nome dele? O que significa? Vem de Iá ou Yahu, né? O Eterno. E Shua vem de Teshua, que é salvação, que é Salvador. O Eterno é salvação. O Eterno é Salvador. É isso que significa o nome. Amém? Benção? Bom, então o nome dele significa que o Eterno é salvação. Benção. Ou que há uma salvação do Eterno. Amém? Tá. 1 Yohanan capítulo 5. Agora é primeiro, tá? 1 João, capítulo 5, verso 1. Todo aquele que crê que Yeshua é o Mashiach. Olha para o teu irmão, diga Mashiach, ungido. Todo aquele que crê que Yeshua é o ungido é nascido de... Sua Bíblia está Deus, né? É nascido de Elohim. Todo aquele que ama o que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Elohim, se amamos e porque este é o amor de Elohim, que guardemos os seus, porção de hoje. O que é a porção de hoje? Seus mandados, suas ordenanças, seus estatutos, né? Suas mitzvot. E os seus mandamentos, suas mitzvot, não são... Tem uma versão que está pesados. Essa versão que eu estou usando, penosos. Amém? Ô, irmão, quem é filho? Quem crê que Yeshua é o Mashiach e guarda os mandamentos, obedece. Amém? Eu sou filho, obedece? Não, me desculpe. Você pode estar enganado. Volta para a Torá. Esta é a lei que faz você, que eleva você, que te torna mais próximo do Eterno. O fogo, a oferta de elevação, ficará queimando sobre o altar, dia
ficará queimando a... Meu irmão, o sacrifício do altar, ou no altar de sacrifício, tinha sacerdotes durante a noite, tá? Cuidando desses sacrifícios, tá? Olha para o teu irmão aí e diga, um grupo de Correm, de sacerdotes, trabalhava durante o dia e outro durante a noite. Se um corban, se um sacrifício fosse imolado durante o dia, levado durante o dia para o altar, ele ia ficar queimando lá no altar, tá? O grupo da noite ia tomar conta daquele sacrifício e passavam a noite ali tomando conta, tá? Né? Se você analisar, seja um ser que pensa. Ô irmão, você já participou de churrasco à noite? Comendo, né? Agora imagine você participar de um churrasco onde você só vai ficar olhando o fogo. Era o caso do sacerdote. Você imagine que noite. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Esses sacerdotes estavam aonde? Perante quem? O Eterno. Lembra daqueles milagres que aconteciam nesses locais? Né? Você imagina um sacerdote desse de manhã cedo. Se você falasse de um churrasco, como é que ele ia estar? Né? Agora fala de um sacerdote que passou a noite em um serviço sagrado. Como é que ele ia estar de manhã cedo? Só que tinha um detalhe. Queimava os sacrifícios. Vocês lembram que queimava mais o que sobre o altar? As gorduras, né? Não era só a carne, não. Tudo era queimado sobre o altar. Despirá suas roupas, vestirá outra roupa, tirará a cinza para fora do acampamento, a um lugar puro. Escreve aí, Macom, Tahor. Vou pôr em português já de uma vez, para ganhar. Macom, Tahor. Tradução. Ficou parecendo M, né? Mais um. Macom, Tahor. Macom é um lugar, tá? Em hebraico. Tahor, limpo, puro, sem sujeira. Brilhante e claro. O sacerdote, ele terminava o sacrifício. O que sobrava do sacrifício? As cinzas. Então o que ele fazia das cinzas? Primeira pergunta: despirá suas vestes, suas roupas, e vestirá outra roupa. Olha para o teu irmão. Diga para ele, isso ensina para nós uma coisa. A roupa da presença do Eterno, a roupa de ir para a presença, para o serviço do Eterno, ela tem que ser uma roupa diferente daquela que você usa para qualquer coisa. Irmãos, quando você era um católico, você não fazia isso? Por que depois que veio servir o Eterno, não faz mais? Inclusive era comum de ter no guarda-roupa lá um parzinho, 2 parzinhos de roupa, e aquele par de roupa tinha um título para ele. Era o quê? Roupa de ver Deus. Era a roupa da missa, não é ou não é? Aí a gente vem servir o Eterno, verdadeiro, perde alguns bons hábitos. É? Estou indo para a casa do Eterno, qualquer coisa que a gente viste, está bom. Eu tenho um hábito, né? Rabino, não estou dizendo que você tem que fazer isso, não. Eu tenho um hábito de quando eu compro uma roupa nova, primeiro lugar que eu gosto de vir com ela é na casa do Eterno. Esse é um hábito que eu tenho. Não, né? Depois que eu uso ela para vir no Eterno, eu posso até usar ela para outra coisa. Mas eu gosto de vir aqui primeiro. Gosto de dar primeiro para o Eterno. Né? Lá atrás não se fazia isso. Ou, aliás, lá fora muitos não fazem isso. E às vezes a gente... Né?
roupa que ele está na presença do Eterno, ele tira ela, veste uma outra roupa para ele poder ir para fora. E o que ele está levando para fora? Cinza. Aprendemos uma coisa aqui muito linda. Altar, o que se punha em cima do altar? Em cima. O que sobe lá para o altar? Como é que é o nome que se dava lá? Sacrifício. Tá. Tem alguns lugares que chama isso aqui de altar. Vocês já, né? Chama isso aqui de altar. Muito comum por aí. Ah, altar, vamos para o altar, tem que vir para o altar, vem cá no altar, e etc. Quem sobe no altar? Tem muito altar que vão fazer show em cima dele. Meu irmão, a Bíblia diz que sobe para o altar o que está morto. E agora eu vou te fazer uma pergunta. É muito comum a gente ouvir falar de fogo por aí, e é um tal de fogo, né? E chama até de fogo pentecostal. Você já deve ter ouvido falar disso também. Eu nunca achei isso na Bíblia. E aliás, o que acha na Bíblia não está condizendo com essas coisas, né? Tem uma explicação. Aliás, texto é entendimento. Mas vamos de novo. Fogo no altar. Fogo no altar para queimar o quê? Vamos para a Bíblia? O texto está falando do quê? O que queimava o fogo do altar? A carcaça do defunto que está lá, certo? Aquele sacrifício que foi feito. Aí tirava as entranhas, punha lá no lugar, né? Punha aquela carcaça lá do sacrifício, punha fogo nela e ela queimava, né? Então o fogo do altar era para queimar o que estava morto. Amém? O que sobrava disso? Verso 4. Cinzas. Meu irmão, o que sai do altar? Bíblia, falando de Bíblia. Por aí outras histórias. O que sai do altar na Bíblia? Cinza. Tem muitos altares que sobe carne e desce carne inchada. Essa é a realidade. Sobe carne e desce carne exaltada. Hã? Teve um certo dia que, não vou falar nome, claro, um amigo nosso que era pastor, muito fanático, vamos dizer assim, por um certo pregador. Aí ele foi na igreja para ver o pregador pregar, ele esqueceu de ir para ver o Eterno, mas ele foi atrás de um pregador. E esse amigo nosso, ele tinha um compartimento na casa dele, que era só DVD, CD do pregador, e era aquela idolatria. E aí ele chega lá, vai encontrar com, né, assistiu a pregação do pregador, e aí chegou lá e, né, colocou a mão no ombro do pregador, o pregador olhou para ele, olhou de cima e embaixo, né, lá eles usam uma expressão, né, que é a paz do Senhor, e esse pregador estava conversando com outro pastor, aí ele disse a paz do Senhor para o irmão, o outro pastor, né, ele deu a mão para ele, a paz do Senhor, virou e continuou conversando com quem estava conversando, né? Aí ele voltou para casa e fez uma promoção, sabe? Era 5 por R$1. Né? Sobe para o altar carne e desce carne inchada, carne glorificada, carne exaltada, porque é isso que às vezes acontece. Hã? Bíblia, sobe para o altar defunto. Quer subir para o altar? Tem que morrer. E a Bíblia até nos ensina, se passamos pelo Messias, nós estamos crucificados com Ele. Em outra versão, o mesmo autor diz assim, e não vivo mais eu, porque eu estou morto, lá na cruz com Ele, lá no madeiro com Ele.
Vou subir para o altar, o que vai subir? Defunto. O que desce do altar? Cinza. Irmão, o que subiu ainda servia para alguma coisa, o que desceu não serve para nada. Mas é interessante, que isso é o que a Bíblia ensina. Você subiu para o altar, foi usado pelo Eterno, serviu como sacrifício. Desceu o quê? Cinza. Desceu o quê? Nada. Sobe, prega, aí desce todo inchado. Acha que é bom, acha que é isso, acha que é aquilo. Né? Canta, desce, tudo inchado. Desce, tem uma turma de gente querendo bater foto, selfie, agora é selfie, né? Ai, ô cantora, deixa eu tirar um selfie com você. Tem uns que sobe, aí quando vai descer tem segurança para escoltar. O que é isso, irmão? Isso é Bíblia? É isso que está na Torá que nós estamos estudando? Ah, subiu no altar para ministrar. Ministrar o quê? Carne. Olha para o teu irmão. Diga para ele, você quer ser usado? Para ser usado, tem que estar morto. O fogo que está sobre o altar se conservará aceso, não se apagará. Acenderá sobre ele o sacerdote lenha, todas as... Repete comigo, todas as... Olha para o teu irmão, diga para ele, manhã. O que tem de manhã? Como é que é o nome? De manhã. O que a gente faz de manhã, gente? Me ajuda? Lava a mão, sim. Serviço da manhã. Serviço da manhã. Né? De manhã. O que mais que está no texto? Porá em ordem sobre ele a oferta de elevação. Fará queimar sobre ele o sebo do sacrifício de paz. Meu irmão, não tem templo mais hoje. Não tem tabernáculo mais hoje. Mas o Eterno deu aqui um princípio que Ele precisa atuar na nossa vida. Você, olhe bem, você não tem mais altar, você não tem mais sacrifício no tabernáculo, no templo. Mas você tem que fazer da sua vida um sacrifício. Você tem que fazer da sua vida uma adoração. E o Eterno já deu as coordenadas. Olha, começa a adoração de manhã. Dê para o Eterno o início do seu dia. Amém? Entendeu isso? Aí, ó, está ensinando para a gente. Só de manhã que Ele quer? Vamos mais. Fogo continuará aceso sobre o altar, não se apagará. Esta é a lei da oblação. Os filhos de Arão oferecerão diante do Eterno direção à frente do altar. Separará um punhado de flor de farinha. Flor de farinha, o que é isso? Como é que é o nome dessa oferenda? Minha. Minha é o sacrifício da tarde. Entendeu? Todo incenso que está sobre a ação será queimado com o punhado do altar, para ser aceito com agrado. É uma oferta memorial para o Eterno. O que ficar dela, comerão Arão e seus filhos. Será comida será comida sem fermento. Comerão Arão. Meu irmão, então o sacrifício que vai sobre o altar não podia ter fermento. O que significa isso? Você vai ofertar alguma coisa para o Eterno? Não oferta coisa fermentada. Nós já sabemos que quando fala de fermento, fala de duas coisas. Uma, pecado. Né? Outro, né, que fala de inchar, a massa inchada, né? É o tal do ser humano, né? Que gosta muito de, né? Se acha, né? Isso nessa semana a gente tem que lembrar disso. Claro que não podemos tirar isso só essa semana não, né? Mas podemos começar essa semana. Amém? Caminhando mais um tiquinho. Vai, por favor.
Se você ler o verso de número, eu já passei nele, que é o verso de número, aqui, né, tá, verso 5, fala assim: e fará queimar sobre eles o sebo dos sacrifícios de pazes. Está aí na sua Bíblia? Sacrifício pacífico. Meu irmão, quando faço um sacrifício pacífico, quando eu oferto ao Eterno um sacrifício pacífico, existem 4 situações especiais após as quais uma pessoa deve oferecer um shalmetodá. Shalmetodá quer dizer um sacrifício de gratidão. Tá? Se estava seriamente doente, se recuperou, se atravessou um deserto em segurança, se voltou em segurança de uma viagem, aqui fala de mar, né? Mas seja por onde você viajou, se foi libertado da prisão, se esteve em qualquer outra situação perigosa, que Hashem o salvou, deve também oferecer um sacrifício de gratidão. Olha para o teu irmão, pergunte para ele: você está devendo alguma coisa? Sim ou não? Passou algum momento desse aí? Deve-se oferecer ao Eterno um sacrifício de pacífico, né? Como diz aí. A gente aqui faz o sacrifício pacífico na lua nova, né? No Rosh Hodesh. Então, faça isso, né? Seja grato ao Eterno pelo que Ele tem feito, faz e vai continuar fazendo na sua vida, né? Amém? Como é que o sacrifício era feito? Um judeu oferece um shalmetodá, deve trazer 40 pães ao Beit HaMikdash. Por isso que eu disse que a gente faz isso aqui, ó. Juntamente com o seu animal, juntamente com o sacrifício que ele ia ofertar. Ele trazia 40 pães. E agora a pergunta. Olha como é que é lindo. Meu irmão, qual que é a família mais numerosa que nós temos aqui, hein? Quantos, vamos lá, chuta aí alguém. Família mais numerosa que a gente teria na sinagoga, seria quantas pessoas? 5? 6? Eu acredito que no máximo, né? 6. Ô irmão, 40 pães para 6, vai dar quantos pães para cada um? Mais de 6, né? Agora imagine se a sua família tiver 4. O que na verdade, isso aqui já era ensinado? Para que isso? Ele ia levar o sacrifício pacífico e levava 40 pães. Para quê? Porque aquele momento de gratidão que ele estava ali ofertando algo ao Eterno, ele não ia comer 40 pães. Sua família não ia comer. Então o que ele fazia? Partilhava. Captou a mensagem? Captou a mensagem que o Rabino Shaul dá quando ele fala da ceia. Quando vos reunir, né? Que a gente faz isso no Rosh Hodesh, na lua nova, a gente reúne. E o que a gente faz aqui? Compartilha, né? A pessoa trouxe, fez o sacrifício, né? Pacífico, de agradecimento por algo que o Eterno fez, está fazendo, né? Foi livre, foi liberto. Amém? Amém? Olha para o seu irmão e diz: esta oferta tinha que ser comida naquele dia à noite. Né? Ah, irmão, eu disse que era para trazer 40 pães. Eu trouxe, o rabino já orou. Agora eu vou levar lá para casa para a gente comendo na semana. Não, irmão, podia levar não. Amém? O que significava isso? Né? Se você for muito zuiuto, você vai comer 10 pãozinhos, né? Eu acredito que não vai ter esse personagem, né? Tem que comer numa noite. Ou melhor, compartilhar, né? Vai para o verso 7. A oferta de farinha, querido, olhe bem, ela era feita de farinha, de trigo, azeite e sal, incenso, muitas vezes acompanhada de libação de vinho. Não poderia levar fermento. Já falei isso, né?
Deixa eu te falar uma coisa interessante. Nós vamos comer aí uma semana de... Como é que é o nome do alimento que nós vamos comer? Aquele pãozinho, como é que ele chama? Matzá. Hebraico, plural, matzot. Durante essa semana nós vamos comer matzot. Pão sem fermento. Rabino, posso comer, eu posso fazer o pãozinho para... Pode. Detalhe. 18 minutos que você molhou a farinha, ela vai fermentar. Ela vai começar a inchar. Então, se você fizer em menos de 18 minutos, você já pôs a passar, você pode fazer na sua casa lá, sem problema. Tá? Agora um detalhe. A palavra matzot ou matzá, a raiz dela, né, ela significa sem fermento. Mas a raiz dessa palavra tem briga. Briga. Aí a pergunta, uai, o que briga tem a ver com pão sem fermento? O que significa, na verdade, o pão sem fermento? Significa que nessa semana você vai estar constantemente em uma briga com aquele lado nosso, né, que se pisar no calo, né, quer brigar, quer xingar, né? Amém? Amém? Então você vai estar em uma semana de briga, né? Bênção. Meu tempo já acabou. Fechando aqui a nossa porção de hoje. Se você continuar lendo aqui, você vai ver que o Eterno manda. Quantos altares foram construídos? De sacrifício? Quantos altares tinha? Me ajuda? Vocês precisam vir no seminário dia 21. E ajudando você, tá? Inscrição tá limitada, hein? Então não demora não. Tinha um altar só. Só um altar de sacrifício. Mas olhe bem, o altar que eu oferto, o sacrifício de paz, eu também oferto o sacrifício de pecado. Mesmo altar que eu oferto um sacrifício pacífico, que eu oferto a minhá. Lembra que eram 5 tipos de sacrifício? Eu falei isso numa outra aula. Todos os sacrifícios eram colocados no mesmo altar. O que significa isso para nós? Meu irmão, você imagine se tivesse um sacrifício de pecado e tivesse um sacrifício de paz. Aí tinha uma turma lá, na fila lá no sacrifício de paz, aí tinha 2, 3 irmãos lá no sacrifício, lá no altar de pecado. O que a nação ia ver? Aí agora eu vou usar uma linguagem assim meio impropriada para te chocar mesmo. O que as fofoqueiras de plantão ia fazer? O que os linguarudos iam fazer? Lachon hará. Fulano, né? Você viu? Você viu? O Antônio Carlos estava lá no altar de pecado. Né? Né? Entenderam? O que o Eterno fez? Quantos altares? Um só. O homem que levava sacrifício de pecado, ele levava no mesmo lugar. O homem que levava o sacrifício de paz, ele levava no mesmo lugar. Fazia no mesmo local, a imolação do sacrifício. Né? Quem sabia o que ele estava ofertando? Somente os sacerdotes. Tá certo? E é claro o Eterno que ia receber, né? Mas por que o Eterno fala isso? Olha que coisa interessante. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a expiação do pecado. Humilhar alguém que pecou perante o povo é contra os preceitos da Torá. Meu irmão, existem lugares que a pessoa peca, aí ele tem que vir na frente da comunidade. Às vezes é até mencionado o pecado que ele cometeu. Aí ele chega aqui na frente humilhado, e aí, né, o líder vira e, né, pergunta, eu vi isso. Né? O que você quer da igreja? Perdão. Os irmãos querem perdoar o irmão? Irmão,
Vou repetir. Humilhar alguém que pecou perante o povo é contra os preceitos da... Se alguém ofender o seu próximo publicamente, mesmo que guarde o preceito da Torá, não terá parte no mundo vindouro. Não procures os defeitos do teu semelhante, mas as suas qualidades. Faça publicidade das suas virtudes e nunca de suas transgressões. Amém? E isso é ensinamento da Torá. Vamos encerrar? Mas antes de encerrar, eu vou concluir com algo aqui que está no texto, já no finalzinho dele, que diz o seguinte: quando o sacerdote ia fazer o sacrifício, ele precisava, primeira coisa, lavar-se. Olha para o teu irmão, diga lavar. Depois, vestir uma veste, e o texto diz assim, vestimentas de santidade. Depois que ele tivesse lavado e vestido, diz lá o texto que, quando foi preparado esse sacerdote, diz o texto que ele iria receber sobre a sua cabeça uma unção. Ok? Depois, se você continuar lendo, você vai ver que ele vai ficar isolado no tabernáculo durante 8 dias. Ele ia ficar lá, isolado. O que era isso? Santificação. E, para terminar esse serviço, ou para terminar esse cerimonial, ele poderia, então, servir. Aí ele estava pronto para fazer o serviço. Vamos na sequência de novo? Primeira coisa, lavar-se. Meu irmão, tem muitos lugares e tem muitos querendo fazer serviço para o Eterno e estão imundos, são imundos, mas estão querendo servir o Eterno, fazer sacrifício para o Eterno. Segunda coisa, primeiro lavar-se. Lavar como? Como é que nós lavamos? Pela palavra. A pessoa chegou hoje, chegou ontem, chegou hoje. Entrou na fé semana passada, já está querendo ser sacerdote. Entrou na fé semana passada, mês passado, já está querendo ser rabino. Desse jeito. Tem que ser lavado pela palavra. Segundo, depois de lavado, vestes de santidade. Olha para o teu irmão e diga, primeiro, lavagem. Depois, vestimentas. Tem que vestir de acordo com a sua nova fé. Terceiro, receber unção. Meu irmão, tem muita gente caçando unção sujo, com roupa, e aqui não estou falando de roupa só física, não, entendam bem, tá? Existe uma roupagem que o ímpio carrega, que é uma roupagem de pecado. Ele tem que tirar ela fora. Aí ele traz essa roupagem aqui para dentro e quer receber unção. Depois da unção, está pronto para trabalhar? Não. Tem que ser santificado. Tem um período para passar com o Eterno. Quer ver na Bíblia? Primeiro isso já foi ordenado lá atrás. Rabino Shaul encontrou Yeshua. Quanto tempo ele se santificou? Para poder servir ao reino. No mínimo. Né? A Bíblia diz que 14 anos ele passou se preparando. Rabino Shaul, Rabino Shaul. O camarada que já era um rabino. Ele passou 14 anos estudando, preparando, para sair anunciando Yeshua. A pessoa chegou ontem, hoje já quer ser pregador. Deus me chamou para ser pregador.
né? Eu recebi unção, se santificou já? Já se separou? Separou de quê? Para estudar, para preparar, para pregar uma mensagem coerente? Estudar a palavra? Quanto tempo passa estudando? E no último caso, aí sim servir. Está entendendo? Está entendendo por que na comunidade judaica é diferente as coisas? Né? Não dá para chegar ontem e hoje já está servindo. Tem um processo. Né? E se não passar no processo, sinto muito. Não vai. Benção. Coloque de pé. Estude com o Rabino Moshe Keller. Seja um aluno do Talmidim Centro de Estudos. Cursos de Teologia Judaica Messiânica de alto nível e preço acessível. 100% online. Estude onde quiser. Crie você mesmo a sua rotina de estudos. Você ficará impactado com as riquezas de cada conteúdo. Estudos como você nunca viu. Seja um bacharel em Teologia Judaica Messiânica por apenas R$ 49,90 mensais. Faça agora mesmo sua matrícula. Acesse nosso site e garanta a sua vaga. talmidimcentrodeestudos.com